Bom dia. Eu estava ali orando, eu sempre falo sobre orar de joelhos, e eu gostaria hoje, nesse instante, de estar gravando com você, de estar gravando para você, para nós, uma oração. É uma oração de perdão e de bênção sobre você. Principalmente você que de alguma maneira pode ter se ofendido comigo. Eu faço um trabalho crítico muitas vezes, segundo aquilo que eu sinto no espírito e também segundo o pouco conhecimento que eu tenho na palavra, né? Não com a intenção de desvirtuar ninguém, muito menos de irar ou provocar alguém. Então, eu quero abençoar você também. Se você fez algum julgamento nesse sentido a meu respeito, né? Em nome de Jesus, eu quero abençoar todas as pessoas que podem ter interpretado de uma maneira errada alguma coisa, algum trabalho meu, alguma coisa da internet, alguma coisa que eu escrevi, alguma coisa que eu falei, algum comportamento, né? Se com certeza muitas vezes você teve a intenção de me ofender, se você teve a intenção de me fazer algum mal, eu quero te abençoar. Em nome de Jesus, nessa manhã, essa é a minha oração. Eu quero abençoar a tua vida. Você que, de uma maneira ou de outra, foi uma pessoa, digamos assim, inimiga do meu trabalho, da minha vida. Eu quero abençoar, porque Jesus manda abençoar. Eu realmente tenho sofrido muita perseguição de diversas formas e talvez algumas pessoas possam até dizer o mesmo de mim, né? Alguns até possam me ter por sua inimiga, possam me julgar uma inimiga pela maneira como eu trato ou vejo, ou a maneira como eu falo, ou pela forma como vê o meu trabalho. Mas eu quero abençoar você em nome de Jesus. A cada dia eu procuro mais, com mais temor, operar a minha salvação por meio da operação do Espírito Santo na minha vida. E eu quero abençoar você da mesma forma, para que haja paz entre nós. Então, em nome de Jesus, eu quero abençoar a você que duvidou de mim. E eu quero que você também me abençoe se de alguma forma eu duvidei de você, se eu interpretei mal. Sabe, muitas vezes a gente nas redes sociais, a gente se protege às vezes de mais ou de menos. Então, tenho sim, de muitas maneiras, sido atacada. Eu prefiro ser não atacada, eu preciso ser confrontada face a face, com todas as letras, com sinceridade. Você escreve em detalhes o que você tem a reclamar, porque se eu souber que você tem alguma coisa contra mim, eu vou lá e peço perdão. É isso que a Bíblia manda fazer. Então eu quero realmente, nesse sentido, abrir esse espaço. Se você tem alguma coisa contra mim, nós estamos tratando de muitas questões polêmicas e muitas questões difíceis, delicadas, íntimas, profundamente íntimas, e eu jamais faria uma ofensa que deveria ser uma repreensão que deveria ser pessoal. Eu jamais faria em público se eu pudesse fazer pessoalmente, né? E da mesma forma eu quero que façam comigo, é a lei áurea. Então eu gostaria que você analisasse um pouco a sua própria maneira de estar interpretando, porque muitas vezes a gente está numa trilha, entra outra pessoa em outra trilha, e acontece comigo também.
eu estou às vezes escrevendo sobre uma coisa e eu fico vendo aquela timeline. Às vezes eu penso que uma daquelas frases é para me atingir. E às vezes não é, mas às vezes é mesmo. Mas o problema não é esse. O problema é que às vezes eu me deixo atingir. Muitas vezes eu deixo passar, às vezes eu desconecto. Eu já cheguei a desligar pessoas, tanto do meu Twitter como do meu Facebook, porque os comentários delas eu me deixo atingir por eles. Né? Algumas coisas são realmente tão ferinas que é difícil a gente controlar, mas muitas vezes a gente pode não deixar se atingir. Mas é importante a gente ter sensibilidade para nunca intencionalmente atingir ninguém, nem mesmo quando a pessoa é repreensível, né? Apesar de que a gente sabe que às vezes é necessário repreender severamente, principalmente quando a ofensa é pública e você vê que aquilo está prejudicando outra pessoa que não pode se defender. Mas eu quero aqui abençoar muitas pessoas. Eu sei, quando eu comecei o meu trabalho, mesmo antes, muitas pessoas não entenderam, muitas pessoas me julgaram. E eu quero abençoar você. Outra coisa, eu não me importo que você tenha usado qualquer coisa que eu publiquei, porque é uma questão da sua consciência. Se você acha que você pode usar aquilo para um benefício maior, né? Se você quer o lucro de alguma coisa, já é diferente. Se você acha que o lucro tem que ir só para você, ou se você não quis me dar um crédito ou um lucro, não tem problema. Eu cheguei à conclusão, eu sei muito bem, que muitas coisas, dos milhares de tweets que o Senhor me dá, né, eles podem ter sido de alguma maneira mal usados. Esse é o meu receio, porque então mal interpretado. Então, se você sai interpretando uma ideia de uma maneira errada, você pode estar prejudicando as pessoas. A maioria das coisas que eu coloco no meu Twitter e no meu Facebook são coisas de reflexão bíblica, o mais profunda possível. Quando eu não estou assim, muito cansada, às vezes eu canso, às vezes eu aviso, gente, eu estou cansada, às vezes eu digo assim, gente, por favor, sejam bereanos, verifiquem isso aí, é importante. Eu mostro para vocês os meios pelos quais vocês podem estar pesquisando comigo. Tem a bibliaautomática.com, né? Eu evito, é incrível, eu evito ao máximo, você pode não acreditar, eu evito ao máximo, acho que não por covardia, mas para evitar errar em ofender alguém, pela dureza das minhas palavras. Então eu evito palavras duras, né? Mas eu também não quero me comparar com Jesus, dizer que, né, Jesus repreendeu. Jesus, ele, na verdade, Jesus, ele tinha apenas queixa contra aqueles que estavam muitas vezes criando regras que ele não estava criando, porque ele era o Senhor da lei, estava ali, né? Então ele combatia isso, porque se a gente cria regras, a gente mais impede as pessoas do que a gente aproxima. E Jesus queria aproximar as pessoas, aproximar as crianças, né? Aproximar todo mundo. Então, eu sei que nós, como cristãos, muitas vezes somos chamados a tomar posições. E quando nós tomamos posição, não é por uma questão de julgamento da vida pessoal de ninguém, é por uma questão da situação, seja na igreja, seja na sociedade, né? Nós passamos aí as questões delicadas, a questão de gênero, a questão da igreja e do Estado, a questão do aborto, questões assim onde a gente nem nunca pensou em tocar, muitas vezes questão de divórcio, questão social relacionada à participação política, relacionada ao papel de cada um, o papel da igreja, a questão da política também
entre as igrejas, a política entre os irmãos, a política dentro da igreja, né? E nós sabemos que existem várias tensões e nós tentamos tratar de muita coisa, muitas vezes tão difícil pelo Twitter. Às vezes você coloca uma frase onde a pessoa ela nunca foi lá ler o contexto, mas ela sabe desviar ela e colocar no contexto dela, e outras vezes, quando o contexto não favorece, ela usa o contexto como pretexto, né? Isso depois eu vou explicar. Mas, enfim, eu quero que vocês entendam que se a gente não se amar muito, a gente vai se ferir mais ainda. Lógico. E deixando bem claro, eu estou tratando agora da questão do sustente vidas, né, sustente vida. Eu sei que a questão da sustentabilidade é importante, mas o que realmente eu acho que a gente precisa é voltar a um princípio básico de defender o valor da vida humana, né, e o valor da paz. Se a gente não defender esse embasamento do valor da vida humana e da paz solidariamente, a nível de direitos humanos globais, né? Muitas vezes nós estamos vendo a necessidade de entrar com alguma ação política, alguma campanha, ou de nos posicionarmos, tão delicado, principalmente para quem está em posição pastoral, para quem está em posição de conselheiro, por exemplo, né? Então, assim, você tem que ter aquela prudência de saber como colocar as palavras. E você, como muitas vezes profeta, sal e luz, você sabe que não pode omitir as palavras. Então, eu quero que você entenda bem claro, quando eu falo de, por exemplo, de casamento bíblico, eu estou falando daquilo que eu entendo biblicamente que seja casamento, né? E eu não estou dizendo que não, o casamento só é bíblico se for do jeito que eu falei. Não, eu estou dizendo justamente que quando eu vou falar do que é casamento, eu procuro um entendimento bíblico do casamento, né? Eu sei que aí podem surgir várias polêmicas, dando a entender que é muito subjetiva a interpretação bíblica. Não é tão subjetiva que não seja possível a gente discutir sem entrar em contendas vãs, porque não é do nosso feitio contender. Nós estamos vendo também a necessidade de estar corrigindo alguns pensamentos que têm se proliferado por meio das fofocas, né, contra a imagem das pessoas, em todos os sentidos. A imagem da mulher, a imagem das pessoas que são diferentes, né, diversas, não semelhantes a nós. E, por fim, também julgando muitas vezes aquilo que a gente pode ou não pode controlar. Sobre a mulher, eu gostaria de enfatizar que a mulher ela precisa ter direito ao seu próprio corpo. Mas, acima de tudo, acima de ter direito de escolha sobre o seu próprio corpo, ela deve amar o seu próprio corpo. Amar o fruto do seu corpo. Porque essa é uma base de vida para ela mesma, em todos os sentidos, tanto para a sua autoestima como para a sua saúde física. E nós sabemos estatisticamente quanto prejuízo já houve por causa do aborto. E é delicado porque eu mesma sei que pastores e ministros e líderes estão continuamente lidando com pessoas que já fizeram, que praticam ou que praticaram certas coisas que a gente sabe que biblicamente causam feridas. Então a gente alerta para essas feridas, para que essas feridas não aconteçam. É um trabalho profilático. Já o trabalho com aquele que passa no momento a situação, ou que no passado sofreu a ferida, né,
é um trabalho de curar, é um trabalho de pacificar, de acalmar, de consolar, de confortar, acima de tudo, de justificar. Muitas vezes nós somos justificáveis porque fazemos as coisas por ignorância. Né? Muitas mulheres realmente praticaram aborto sem a consciência do conceito bíblico a respeito do aborto. Né? O conceito bíblico a respeito do aborto se você não aceita o modelo preeminente e de maior relevância e saliência dentro da palavra, que é o conceito do valor da vida acima de tudo, e a autoridade de Deus sobre a vida, porque Ele é o Criador, né? E nós devemos nos lembrar dele em primeiro lugar, né? E sem falar de que nós não temos poder sobre os planos dele, mas ele tem poder sobre as nossas vidas, né? Então, assim, mesmo que você não tenha um pensamento bíblico, então eu quero respeitar você segundo a sua consciência, mas você também precisa respeitar a minha fé, a minha maneira de pensar, porque eu estou dando conselhos, muitas vezes, que vem da nossa reflexão, e é uma coisa muito séria, porque o mestre ele vai ser julgado segundo aquilo que ele ensina. Jesus criticou os fariseus justamente por isso. Eles eram os mestres da lei, mas eles ensinavam e não praticavam. Eles colocavam a regra mais pesada para os alunos do que para si mesmos, né? Isso eu não posso fazer. Então, assim, o meu balizamento ele tem que ser segundo aquilo que eu sigo. Quando uma pessoa nova vem para o Evangelho, por exemplo, eu não encho ela de regras. Foi assim que eles trataram na igreja primitiva. Eles disseram: olha, se abstenha da prostituição, né? Adore a Deus, evite comer, participar das coisas sacrificadas aos ídolos, né? Pronto. Na verdade, foram só 2 observações que foram feitas para os cristãos que eram gentios e estavam se aproximando, que eles não precisariam se circuncidar como os judeus, né? Então, assim, a lei ela é boa, é santa. A lei no sentido que eu digo, a lei que eu chamo a lei do Senhor, a lei que o Senhor, pela qual o Senhor nos guia. Eu não estou falando aqui propriamente do que se considera lei de Moisés, porque na verdade Moisés ele não tinha lei, ele foi o porta-voz da lei que veio da boca do Senhor, né? Mas a lei não é dele. Então, também não estou falando aqui da lei civil, porque a lei civil ela deve ser também obedecida. E eu não estou falando da lei de nenhuma igreja, né? Uma lei religiosa pela qual uma igreja se rege, ou critérios pessoais de usos e costumes locais, ou lei no sentido assim de regimentos internos de igreja. Eu estou me referindo quando eu digo a lei do Senhor, né? Eu quero esclarecer isso, né? Aquilo que o Senhor nos ensina pela sua palavra. Isso para mim é a lei do Senhor. Tudo. Não é só a Torá, né? Acima de tudo, a compreensão que vem do coração. Porque tudo que o Senhor nos ensina precisa ser entendido com o coração. Porque se eu entender de lei como regras, eu não vou necessariamente chegar-me a Deus. Mas se eu entender o que Deus me fala e seguir isso, essa é uma lei de liberdade. Essa é uma lei de amor. E é uma lei de paz e vida. Portanto, é essa lei que é perfeita que refrigera a alma. É a lei que eu entendo com o meu coração e que eu obedeço de coração, voluntariamente. Então, para que vocês não confundam, muitas vezes é difícil a gente também deixar muito claro quando a gente está falando de um tipo de lei ou de outra,
nós podemos até estar tentando dar esse discernimento de uma maneira mais clara. Mas eu quero dizer com isso o seguinte, que no nosso tratamento das questões mais delicadas, principalmente a questão do aborto, né, o que nós queremos aqui é mostrar como se poderia extrair um papel para o Estado dentro dessa questão, que não seria um papel de direcionar, ou de legalizar, ou de criminalizar o aborto. Que realmente isso é uma questão em que, se ele tivesse que fazer alguma coisa, ele deveria estar sempre preocupado em proteger vidas. Assim como também eu acho que pena de morte, é a minha opinião, também, né, não é um papel do Estado. Então, nós estamos vivendo num mundo onde realmente há diferenças de leis, de religião. Se nós vivêssemos numa teocracia global, seria diferente. Mas se nós tentarmos aplicar a nossa lei religiosa ao universo, né, à força, nós vamos estar praticando o religionismo, que é o erro. Aliás, é uma outra questão onde as pessoas sempre confundem um pouco. O religionismo pode ser fatal. É ruim em tudo e pode ser fatal. Né? Nós não estamos defendendo religionismo de nenhum tipo. Estamos defendendo, sim, a religiosidade no sentido a pessoa que conduz uma vida religiosa como exercício e como prática disciplinada. É uma pessoa discipular. Isso é religiosidade. Religião é um termo muito amplo que significa religação com Deus, né? Essa palavra é muito usada na Bíblia para dar a entender a nossa reconciliação com Deus, a maneira como nós nos unimos a Deus ou nos reunimos a Deus, como nosso primeiro marido, porque Deus é o nosso primeiro amor, é o nosso primeiro marido. Você vê lá em Oséias sobre isso, né? Nós temos que voltar para Ele, né? Então essa é a nossa religação. Nós temos que estar com o nosso primeiro marido. E religião pura e sem mácula, né? No sentido de aquilo que nós fazemos por religião, como é, por exemplo, uma prática judaica, uma prática católica, uma prática cristã, que são as três coisas que eu conheço um pouco melhor, né? De uma forma em que Jesus está no centro, de uma forma em que o amor é a lei máxima e de uma forma em que há justiça e igualdade entre nós. Né? Eu não sou uma pessoa ecumênica por filosofia, eu tenho aprendido a me posicionar junto com aqueles que pensam o máximo possível dentro de princípios com os quais eu concordo na palavra, né? Na palavra de Deus. Então, eu não sou assim, uma pessoa também ativista, pode ser que vocês me vejam dessa maneira. Eu não tenho não sei se mereço tal título, ativista militante, né? Porque eu sou uma pessoa assim que preciso ser mais calma às vezes, preciso coordenar mais isso na minha vida. Então, eu comecei a divulgar a questão da perseguição aos cristãos por amor, porque foi aquela coisa assim mesmo, bem, você precisa entender, né? Aquele impulso do Espírito que eu senti, porque eu vi o envolvimento ali de um homem jovem, cheio de vida, mas eu, na verdade, nunca tive coragem de me dedicar ao ministério da igreja perseguida, porque é muito tenso. Na verdade, a gente tem que achar uma maneira de tornar isso mais fácil, de trazer outras pessoas para participar, né? Porque de repente você pensa, você vê como se você estivesse agindo numa arena política onde você não queria se meter, né? Que é o meu caso muitas vezes,
Mas é incrível porque a gente tem responsabilidades e eu tenho aquela tendência a me acovardar. Então eu falo muito da omissão porque para mim seria facílimo me omitir de tantas coisas que eu já disse, tanto teologicamente, biblicamente, pessoalmente. Porque eu teria muito mais pessoas me amando, entre aspas, né? Eu gosto muito de uma palavra que o pastor Neto disse uma vez. O pastor Neto de Natal, ele disse que não se preocupe com as pessoas que não te amam porque não concordam com o seu estilo de vida, porque, na verdade, se você tem sua convicção, falando diante de Deus, né, e essas pessoas não te amam, então essas pessoas não estão fazendo falta, porque elas não amam você como você é. E se você for se tornar como elas querem que você se torne, você não vai ser você, você vai ser esquecida e a pessoa que eles vão amar é outra. Foi mais ou menos esse o conceito, né? E isso é verdade. Então, o que a gente aprende? Como Deus disse, Ele diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Glória a Deus. Então, a gente procura amar e valorizar os que têm nos ajudado e nos sustentado em vida, apesar de tantas lutas. Então, eu quero abençoar todas as pessoas que sofrem por acusação. Às vezes você se sente acusado, às vezes você sente assim que a sua consciência está sendo forçada numa posição, numa direção. Então, eu quero que você se sinta livre. Não é isso. A gente está trazendo uma persuasão da palavra para que essa palavra seja libertação na sua vida. Não que a gente queira se considerar dono da verdade, ou que a gente queira forçar você a nada, porque então o princípio de liberdade fica completamente comprometido. Porque a liberdade está em Jesus Cristo. É Jesus Cristo. É para Ele que a gente aponta. E a gente não tem que estar acusando ninguém. O nosso trabalho é um trabalho de reconciliação. É um trabalho de justificação. E é sempre alertando para a vida santa e para a santidade que vem do próprio Senhor, em nome do Senhor, né? Que nós santificamos, quer dizer, quando é a Ele que nós servimos como Senhor, então nós estamos nos santificando nele. Estamos nos santificando por causa dele, porque em nós mesmos ou nas nossas obras, que Deus já tinha preparado, nós pudéssemos nos salvar, mas nós também somos chamados a uma conduta santa e justa, de retidão, e é sobre isso que nós falamos. Então, quando a gente trabalha com a ética cristã, a gente tem que ter esse cuidado, também com a apologética, para que a gente não seja agressivo e ofensivo. A gente precisa voltar sempre para os direitos básicos da honra de todo mundo, que cabe a todo mundo, né? Não julgar, não fofocar, não também acreditar pelo ouvir dos ouvidos, pela vista dos olhos, porque quando na hora você for chamado a julgar por necessidade, porque entre nós muitas vezes somos levados a tomar decisões a respeito de certos casos e questões, então assim você possa julgar com clareza, sem a trave no olho. Deus abençoe a cada um de nós. Em nome de Jesus, obrigado por ouvir.